Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora, como sempre começa, convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem, das pessoas que promovem a gentileza, né? Promovem o bem, promovem a paz, promovem o diálogo, que se ocupam de ajudar as pessoas a mediar os conflitos que existem dentro da família. Se você já começar a pensar em em ser gentil dentro da sua casa, você já está tendo um grande ganho. E quem ganha isso é a sociedade. Tudo aquilo que começa dentro da sua casa vai para a sociedade. E aquilo que está na sociedade volta para a sua porta. Então, é importante que cada um cuide sim de si mesmo, cuide do seu filho, do seu pai, da sua mãe, os pais cuidem dos seus, e também olhem com muito carinho para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para que essa roda e essa ciranda do bem, ela possa atingir o maior número de pessoas, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. A democracia, como a gente sabe, ela é promovida por pessoas que têm os seus pensamentos e tem que ter esses pensamentos respeitados, a forma de viver respeitada, desde que não fira os valores humanos. Então, nós temos que aprender a respeitar aquele que é diferente de nós. E é assim que a gente vai construindo essa sociedade melhor e dando oportunidade a todo mundo de se expressar e ter e ser aquilo que tem de melhor. E o programa Trilha Social convida você para entrar no Face, programa Trilha Social. Lá você vai ver muitas entrevistas de pessoas que passaram por aqui e que trabalham pela excelência humana e fazem a diferença na sociedade. Você pode se espelhar em uma delas, seguir um trabalho que elas façam, um trabalho social, ou então se espelha e faça aquilo que você vê de bom que você possa levar para a sua vida. E se você já faz um trabalho social, você faz parte de alguma organização ou faz alguma coisa que muda e transforma vidas, entre em contato conosco pelo programa trilhasocial@bol.com.br e nós vamos ter a máxima alegria em recebê-lo no nosso programa para falar daquilo que você faz. E hoje nós estamos recebendo no nosso programa um juiz. As pessoas às vezes têm medo, né, da figura do juiz, porque é aquele que vai fazer com que a lei seja cumprida. E a lei é algo da qual nós não podemos fugir. Se nós infringirmos a lei, nós vamos ter que cumprir também com as penalidades. Mas hoje ele não veio falar das penalidades. Hoje ele veio falar de algo muito mais profundo, que é da alma humana. O doutor e juiz Willy Rotter, ele é juiz de direito, titular da 2ª Vara Civil de União dos Palmares. Mas nós vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre a constelação familiar e a constelação sistêmica. Muito prazer em receber em nosso programa, doutor Yuli. Prazer todo meu, Maristela. Yuli, doutor Yuli, me fale um pouco sobre o que é esse sistema, porque a gente já trouxe algumas pessoas aqui no programa falando da constelação familiar, da importância do pai e da mãe, mas dentro de um ambiente como é o ambiente jurídico, o ambiente onde as pessoas estão sendo julgadas, onde as pessoas têm que fazer reconciliação, mediar os conflitos, como é que é utilizada essa ferramenta da constelação dentro do judiciário? Nós chegamos à conclusão da necessidade do uso de alguma ferramenta que abordasse o conflito em si. Muitas das vezes o processo judicial ele não tem o condão de solucionar o conflito. Às vezes a gente soluciona o processo. Às vezes a gente julga o processo, mas não atinge o conflito em si. Então, várias vezes, através dos anos no judiciário, nós vimos que encerrava-se um processo e logo depois abria-se um outro. Encerrava-se o outro, abria um outro seguinte. Então, isso em função de que o conflito em si... Ele não ia na raiz do conflito. Não ia na raiz do conflito. Então, nós
vimos a necessidade, e isso já é uma necessidade de todos, pelo menos aqui em Alagoas, muitos juízes vêm me procurando, eu quero aplicar as constelações, porque é uma angústia de todo julgador de querer realmente solucionar a questão e não o processo em si. Até porque, às vezes, nós sentimos que o processo, ao invés de solucionar o conflito, ele ainda agrava. A forma como é julgado, ele pode até agravar a situação. Porque promove um desequilíbrio. Promove um desequilíbrio, talvez uma das partes não aceite, e em função disso, de uma postura que ela já vem de birra, né, de não aceitação, ela já vai não aceitar, e aí, por isso mesmo, ela vai criar mais e mais conflitos. Então, há necessidade de nós buscarmos ferramentas que vão atingir a pessoa e não a parte processual. Então, a pessoa, ela é vista como uma pessoa que tem emoções, que tem sentimentos, que tem pensamentos que provocaram aquele conflito. E muitas das vezes, é algo que eu sempre menciono, o conflito ele pode começar lá atrás, uma formação da crença da pessoa na sua família, dizendo que, por exemplo, o verde é a melhor cor. É um exemplo. A melhor cor é a verde. Aí casa com uma pessoa que diz que o cinza é a melhor cor. E aí a gente pode ter um conflito. O conflito tem bases de sustentação de emoções. Se a gente não mexe com as emoções, o conflito ele permanece. Me diga uma coisa, doutor Iuli. Quando a gente pensa em termos do judiciário, a gente também, vamos lá, no sistema penitenciário, por exemplo, nós temos um número muito grande de pessoas que estão dentro de um cubículo, infelizmente, né? As nossas prisões ainda não estão humanizadas o suficiente, não há um trabalho, há uma preocupação, mas ainda não há um trabalho efetivo para que esse indivíduo que entrou ali, ele possa, quando voltar à sociedade, ele voltar ressocializado. Na constelação sistêmica dentro do judiciário, há possibilidade, há algum dado que a gente possa ter dessas pessoas que estão dentro da prisão e receberem um tratamento como esse, voltar melhor para a sociedade, porque de qualquer forma vai voltar. Se a gente não cuida, ele pode voltar pior do que entrou. Eu fui convidado a participar de um programa de ressocialização de um presídio de Bento Gonçalves, de Rio Grande do Sul. E a pergunta que eu fiz para as consteladoras, minhas alunas, que vão formular esse projeto, foi a seguinte: o reeducando, ou o preso, né, reeducando, o processo está no processo de volta à sociedade. Quando que ele começou a se sentir excluído? Aonde começou esse processo? Quando começou? Talvez nem na geração dele. Talvez gerações passadas, há uma série de exclusões e ele se sinta excluído, e talvez até a prática de um crime é para justificar essa exclusão. Então, ressocializar sem mexer nisso, ele vai se sentir sempre excluído. Então, há uma grande tendência a que ele volte a praticar outros crimes, porque ele é um excluído. Então, a gente precisa trabalhar exatamente nesse ponto. Não adianta nós, no meu sentido, numa visão sistêmica, nós trabalharmos a ressocialização sem tocar no ponto: eu sou um excluído, eu me sinto excluído. Lá no fundo da minha alma, eu ainda não me sinto incluído, não me senti incluído na minha família, os meus pais me rejeitaram, os meus irmãos me rejeitaram, eu fui adotado, meu pai biológico me rejeitou, a minha mãe biológica me rejeitou, a mãe que eu digo que é mãe não é minha mãe, e aí, exemplos, e aí com isso, eu me sinto melhor com as pessoas
que são alijadas da sociedade. Também a gente percebe muito isso, que as pessoas excluídas buscam conviver com pessoas que também são excluídas. Que a gente chama hoje na sociedade de minoria. As minorias se juntam naquilo que elas têm de exclusão, não é verdade? E isso também tem a ver com esse sistema da vida deles, né? O sistema familiar. Isso estaria dentro de ordem. A gente sabe que para a gente viver, nós precisamos de ter regras, né? E dentro da constelação, dentro do judiciário também, a constelação também tem regras, tem ordens. Quais seriam as ordens que são utilizadas, que são, na realidade, elas foram constatadas, né? Através de Helling, Dr. Helling e outros profissionais da área que foram ampliando esse conhecimento. Quais são essas ordens? O Bert Hellinger, um alemão, um filósofo, ele enumerou 3 ordens do amor. Ele chama de ordens do amor, outros consteladores chamam de princípios sistêmicos, não importa, o que importa é o conteúdo, né? Então, o primeiro é o pertencimento. O pertencimento indica que nós, seres humanos, nós temos uma tendência natural, nós somos mamíferos, de nos agregarmos, até para nos sentirmos mais protegidos, mais seguros. Então, quando estamos num grupo, pertencentes a uma instituição, por exemplo, a instituição Assembleia Legislativa, eu faço parte da Assembleia Legislativa, seja como servidor, seja como deputado, eu me sinto pertencente. Essa é a primeira ordem, vamos dizer assim. Dentro desse sistema. Dentro desse sistema. Há uma má consciência, às vezes uma coisa de que eu vou excluir a pessoa desse grupo. Então essa exclusão, ela também faz parte quando a pessoa não segue as regras daquele grupo. Então ela é excluída, ela deixa de ser pertencente. Existem outras formas também de excluir, como a crítica. Quando eu critico uma pessoa, eu estou excluindo, de certa forma, essa pessoa do grupo. A segunda forma, a segunda ordem do amor, ela se relaciona à compensação. Há a necessidade de um equilíbrio entre o dar e o receber, até por uma forma de manter o vínculo entre as pessoas. Então, se eu recebo alguma coisa, me dá uma boa consciência de eu retornar àquela pessoa do que eu recebi. Às vezes as pessoas, a gente vê assim, muitas mães que falam, mães que amam demais, né? Ou mulheres que amam demais, elas se dão tanto, mas não recebem. E isso causa esse desequilíbrio. Causa um desequilíbrio. Quando a pessoa, ela dá e não quer receber, na verdade, talvez ela se sinta numa ânsia de compensar algo. Como se tivesse uma dívida. Como uma dívida ou algo que aqui embaixo, né, ela se sinta inferior. Então ela está dando alguma coisa, olha, muito obrigada por você estar comigo. Muito obrigado por você estar comigo. Eu quero, não, basta você estar comigo. E isso talvez, exista nela internamente uma baixa autoestima, que talvez seja fruto de uma cópia da mãe, que também tinha uma baixa autoestima. E é um exemplo comum isso. E isso pode passar de geração para geração. De geração, porque as constelações, elas trabalham com algo chamado uma inteligência intergeracional. E nós vamos falar da inteligência intergeracional já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Estou aguardando você. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas
para passar essa mensagem. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Uli Rotter, que é juiz, e nós estamos falando da constelação sistêmica, que é um trabalho que está sendo desenvolvido dentro do judiciário. E nós estávamos falando, antes de ir para o nosso intervalo, da inteligência intergeracional. Fala um pouco sobre, porque são muitos nomes, né? São muitas ligações. É simples, quando a gente aplica, o resultado é muito evidente. Mas para explicar, às vezes, as pessoas, sem passar pela experiência, fica um pouco mais complicado. Mas o que é essa inteligência? Essa inteligência intergeracional ela pode ser explicada de diversas formas. E a forma mais simples que nós podemos explicar é através de uma comunicação que nós chamamos de empática. É uma comunicação não falada, é uma comunicação onde que eu posso comunicar com uma outra pessoa através de um olhar, de um gesto. Agora, imagine isso entre uma mãe e um filho. Isso acontece muito. Às vezes, o filho sente o que a mãe sente, sem que a mãe fale nada. O filho já está sentindo, e vice-versa. Há uma relação simbiótica entre a mãe e o filho. Então, essa é uma forma de você passar uma emoção da mãe para o filho. É uma linguagem. É uma linguagem empática. Ela é não falada, ela é não verbal. E muitas vezes a gente percebe dentro de uma casa muito silêncio, mas quando o pai passa na sala, apenas um olhar, você já sabe o que está sendo dito. Sim. A maneira como se olha, Sim. Tudo. Cada gesto tem um significado. Existem emoções que são passadas de mãe ou de pai para filho, mesmo que a criança não perceba. Isso pode até ser dentro da própria gestação. Dentro da própria gestação. A criança passa 9 meses dentro da barriga. E aí, evidências científicas comprovam que já a criança nasce com certas emoções vindas da mãe, do pai, no convívio ali, e ela, nessa situação, por exemplo, como uma exclusão, uma baixa autoestima, a criança, uma menina, pode captar isso da mãe. Pode, não necessariamente, mas pode. Mas também pode captar o positivo. Hoje em dia nós vemos pessoas, quando estão durante a gravidez, que colocam música, Sim. Conversam. Isso também faz efeito. É claro, muito importante. Claro, não, evidente. Né? Então, situações também construtivas, elas também aprendem. Né? Então, uma criança pode ter uma facilidade na língua, pode ter uma facilidade em matemática, pode ter facilidade com humanas, muito em função de que é do pai, é da mãe, é do avô, uma habilidade com arte. Então, a gente vê isso muito no dia a dia. E a gente percebe também que muitas vezes nós temos um filho e o avô já morreu, ele não conheceu, mas a mãe conhece perfeitamente o pai que teve e de repente ela vê no filho que não conheceu o avô ter um comportamento idêntico ao do avô. Ter comportamentos tão semelhantes, a maneira de falar, os gostos, tudo. Pois é. Nós temos também um princípio muito evidente no pensamento sistêmico, nas constelações, que é o seguinte: o que se exclui permanece. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que foi agressor da mãe e ele, contra esse agressor, contra esse pai, há uma medida protetiva decorrente da Lei Maria da Penha. Há um afastamento do lar.
afastado do lar, imagina que ele... Acaba sendo excluído. Ele é excluído, imagina que ele faz uso de álcool, né? E ele é excluído, tem essa medida e nunca mais ele apareça. Exemplo, nunca mais apareça, os pais, a mãe evita de falar dele e muitas das vezes um dos filhos pode captar esse comportamento do pai e seguir o pai. Seguindo o pai como? Fazendo uso de álcool, fazendo uso de drogas, justamente porque o pai não foi reincluído, não reincluído como marido, mas ele não foi aceito no seio familiar. E quando isso ocorre, pode haver uma representação de um dos filhos na figura do pai. Essa é uma das grandes críticas que as pessoas que estudam a constelação, elas fazem com a Lei Maria da Penha. Não há uma exclusão, mas não há uma... Veja, reintegração. Não uma reintegração, mas que os filhos aceitem o pai. Aceitar, ou melhor dizendo, a melhor palavra é compreender. Muitas das vezes... Um olhar de compreensão sem julgamento. Sem julgamento. Porque muitas das vezes... Porque quando você julga, é justamente nessa interseção que eu gostaria que o senhor falasse, que no judiciário há um julgamento. No caso, o senhor fala de um jovem, né, que o pai foi excluído em função de ser alcoólatra, de ter batido na mãe, então ele foi colocado, foi alijado da família. No judiciário, como é que funciona? Porque esse indivíduo, com certeza, pela lei, quando ele comete um crime, é óbvio que ele vai ficar aquartelado, ele vai para uma prisão. Como é que funciona a constelação dentro de... A aplicação de uma pena, ela é sistêmica. Quando há uma violação do sistema jurídico, há uma necessidade da aplicação dessa pena para a restauração da ordem nesse sistema. Porque existe um sistema aqui fora. Exatamente. Você não pode deixar essa pessoa solta, porque se ela está cometendo um crime, ela vai cometer outro. Então, o primeiro passo é a aplicação da pena. O afastamento do lar é a aplicação, vamos dizer, entre aspas, uma aplicação da pena. Que é uma regra. É uma regra. Para se viver em sociedade. Exatamente, coexistência. Mas depois de cessada essa agressão, há necessidade dessa reinserção. Porque ele é um ser humano e vai ter que voltar. Porque todos nós erramos. E no momento em que isso é algo que eu trabalho muito, todos nós erramos. E se todos nós erramos, nós não temos o direito de julgar. Pelo menos naquele sentido ali. Eu vou julgar para a restauração do sistema. Julgar no sentido de ser superior. Exato. Mas a gente vai julgar para a reinserção da pessoa no sistema, no restabelecimento do sistema. Mas não da pessoa em si. Eu não sou melhor do que o outro em função de que ele praticou um erro, ele fez um erro, e eu sou um super-herói que eu não erro. Eu preciso me conectar a essa pessoa, eu chamo de um portal empático, para que eu puxe ela para ter uma boa consciência em relação a esse pertencimento, ele pertencer de novo. Ele voltar a pertencer para que cesse, né? Exatamente. Cesse esse comportamento dele. Ele só vai realmente atuar nos filhos quando ele for aceito. Agora, o filho também precisa aceitar. Então, quando você faz uma constelação familiar, vamos supor que esse filho, que tenha um pai que está preso, ele faça uma constelação. Isso vai ajudar? Muito. Muito. Porque no fundo, ele também se sente excluído. Porque o pai é excluído. Então, ele também, eu tenho um pai que ele é presidiário. Então, eu não sou como todas as pessoas. Eu sou uma pessoa que tem um pai que é excluído. Indiretamente, essa exclusão também vem para mim. Atinge o filho. E muitas das vezes, ele excluindo o pai, ele também está se excluindo de uma... Ah, não, o problema é do meu pai. Ele que praticou crime, não tem nada a ver com isso. Eu não quero nem saber do meu pai. Se eu excluo o meu pai, eu também estou me excluindo.
uma parte de mim também está... 50% de você está ali. Sim, e a questão é, se ele erra, ele está, vamos dizer assim, pagando para a sociedade, mas eu também erro. Eu também não sou perfeito. Então, nessa questão, eu coloco a minha imperfeição em contato com a imperfeição da outra pessoa, e aí eu posso me comunicar com essa pessoa diante desse portal. Todos nós somos seres humanos. Todos nós erramos. E aí há um não julgamento. O não julgamento só acontece quando eu me conecto com a outra pessoa através desse portal da imperfeição. E há uma possibilidade também, doutor Yuri, dessa pessoa se conectar quando ela reflete em qual momento, porque, como o senhor falou, nós também erramos. Então, tem momentos que nós podemos ter sido vítimas, mas em alguns momentos nós também podemos ter sido aquele que promoveu o problema, o perpetrador. Sim, então, através desse momento em que nós avaliamos que nós também podemos, de alguma forma, fazer uma outra pessoa sofrer, por um simples fato, por exemplo, de eu dizer não para uma pessoa. Vamos no supermercado? Não. Esse simples não já é uma forma de você não fazer algo que a outra pessoa esperava. Não concordar com ela. Não concordar. Né? E a outra pessoa, por isso, vai ter que fazer algo sozinha. Exemplo, possibilidades. E aí, essa é uma condição de perpetrador e vítima. Né? Então, quando nós deixamos de nos identificar com essas duas figuras, nós estamos prontos para não julgar. O não julgamento seria parte de alguma dessas ordens? Não, ela é uma postura que precisamos ter para poder fazer uma constelação. Cumprir essas ordens. São as ordens do amor, da ajuda, da existência. Né? Nós estamos chegando no finalzinho do programa. Tanta coisa para dizer. Espero que as pessoas que estão nos vendo tenham aproveitado um pouco. Olha, a constelação familiar é maravilhosa e o judiciário está abrindo a porta, é um grande avanço, porque as leis, por si só, elas não resolvem, elas resolvem apenas o afastamento, mas não vai na raiz daquele indivíduo, na raiz daquela família. E é muito importante que Alagoas, já há quantos anos? 4 anos. Há 4 anos já está com a constelação dentro do judiciário. E nós ficamos muito orgulhosos de saber que o senhor faz parte desse hall de juízes que tem essa mente aberta para um e processo. E aqui em Alagoas também tem o Dr. Cláudio, que também trabalha com isso. Eu e o Dr. Cláudio. Então, são 2 juízes, Cláudio Lopes e Dr. Yuri Rotter, 2 pessoas maravilhosas que trabalham dentro dessa linha aqui em Alagoas. Eu gostaria que o senhor deixasse uma pequena mensagem para o nosso público alagoano, para que eles possam trazer isso para dentro do coração deles. Eu gostaria de falar para as pessoas de Alagoas que me receberam muito bem. Eu sou carioca e aqui eu vivo com a minha família, minha filha é alagoana. Dizer que existe um momento de nós buscarmos a justiça, mas existe também um momento de nós buscarmos a paz. E, por vezes, a paz ela requer um desprendimento do que nós entendemos como justiça. E, para vivermos bem, nós precisamos deixar de querer que o culpado, o que nós achamos que é o culpado, nós liberamos esse ódio, liberamos essa raiva, e nós vamos partir para uma outra vida, uma outra fase da nossa vida. Então, a constelação ela visa exatamente isso. A conciliação, aliás, a constelação numa conciliação. Ela visa exatamente que nós nos liberamos desses sentimentos destrutivos, de algo que está nos incomodando. Às vezes nós parecemos que carregamos o mundo nas costas e a gente precisa se livrar disso para ter uma nova vida. Às vezes, deixar de ter raiva do outro, do ex, é realmente o melhor a ser feito, e esse é um momento de paz.
e a paz não tem preço. Então, se desprender, né? Deixar o passado no passado, liberar, aceitar e seguir em frente. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora e eu espero você a semana que vem. Até lá!